que está no livro de Hebreus, capítulo 12. Domingo passado nós lemos capítulo 12 de Hebreus, mas no começo, fomos nos primeiros 10 versículos. E hoje nós vamos prosseguir no livro de Hebreus. Vou ler do 14. Quero ler do versículo 14. Hebreus capítulo 12. Abre aí a partir do versículo 14. Versículo 14 do capítulo 12 de Hebreus. Todos encontraram? Se você não encontrar, a gente espera. Não tem problema. Eu vou ler aqui na versão NVI. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote por causa de perturbação, contaminando a muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Até aqui. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra revelada está diante de nós, e nós clamamos que ela possa ser aplicada ao nosso coração. Senhor, se o Teu Espírito não fizer algo, não falar, não tocar, nada acontecerá, Senhor. Mas nós nos colocamos diante de Ti simplesmente como um instrumento da Tua palavra. Mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir no meu coração e no coração dos meus irmãos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você está com o coração aberto para a palavra de Deus? Amém? Isso é muito importante. O livro de Hebreus, como nós já mencionamos no domingo passado, é uma carta muito bonita, e que tem um profundo significado. Enquanto a gente fica tentando descobrir quem é o escritor, que a gente não sabe, né? Tem algumas especulações, mas ninguém tem certeza, não dá para saber quem foi o escritor, mas sabe-se que foi o Espírito Santo que instruiu, que inspirou, que falou através desse escritor no livro de Hebreus. Paz e santidade é onde nós estamos lendo aqui no versículo 14 em diante. O tema da carta de Hebreus é superioridade de Cristo. Essa carta vai nos mostrar que Cristo é superior. A revelação de Cristo é superior às demais. Logo no primeiro capítulo você vê isso. Jesus é superior aos anjos. No capítulo 1, no versículo 4. Jesus é superior a Moisés, é superior a Josué, no capítulo 3. E lá no capítulo 5 você vai perceber que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão, que era lá do sacerdócio levítico, lá do Antigo Testamento, quando começa a função de sacerdote. O de Cristo é superior, é acima disso. Então ele vem mostrar, essa palavra superior aparece 11 vezes no livro de Hebreus. Ele vem mostrar que Cristo é superior. Eu gosto de falar sobre isso porque às vezes nós olhamos para um Jesus meio fraquinho, né? Meio limitado, mas na verdade esses são os nossos óculos. Não é ele exatamente. Quando você olha para o livro de Hebreus, você nota que ele é muito superior a tudo isso. Ele é Deus, ele é o Criador. No Evangelho de João diz que nada do que foi feito se fez sem ele. Ele estava lá na criação. Ele é o Senhor.
Então, quando nós cantamos, adoramos, servimos, oramos, você tem que olhar para Jesus Cristo dessa forma. Eu não estou repetindo um ritual, não estou perdendo meu tempo, eu não estou aqui me arriscando, quem sabe dar certo. Não, eu estou diante da maior autoridade do universo, o Senhor de todas as coisas. A carta de Hebreu mostra o Senhor Jesus desse jeito. Mas o escritor destina essa carta a um grupo de pessoas que estavam passando por uma perseguição, e eles estavam vivendo em sofrimento, e é uma carta de exortação, de encorajamento, né? de ânimo, mas de exortação, uma chamada de atenção, né? Essa palavra exortação não é muito usada nos nossos dias, mas ele estava chamando a atenção deles, né? Chamando a atenção. Então ele exorta eles: ânimo aí, gente, que isso? Quem vocês estão pensando que vocês servem? Quem vocês pensam que é o seu Deus? Que desânimo é esse? Por que é que vocês se enfiaram nesse desânimo? E essa é uma coisa legal para a gente pensar também para os nossos dias. Eles estavam aí enfrentando perseguições, e alguns estavam vacilando na fé. E o escritor usa aqui algumas palavras que foram escritas para eles no passado, alguns fatos do passado, para reanimá-los. Eles dizem: lembre dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando vocês suportaram muitas lutas, muito sofrimento. E depois lá no versículo 32 do capítulo 10, eles dizem: vocês precisam perseverar. Versículo 36, perseverar. Lembram, vocês já passaram por coisas assim? Vocês tiveram lutas, problemas, dificuldades. Vocês foram perseguidos, humilharam vocês, e vocês estavam firmes, felizes, porque vocês passaram isso pelo nome de Jesus Cristo. Mas agora eles estavam em baixa, estavam passando por um desânimo. Quem aqui nunca passou por um desânimo? Acontece, né? Mas o Senhor não descuida. Então, ele diz nessa carta que nós devemos não endurecer o coração quando o Espírito Santo falar com você. Quando o Espírito Santo falar, não endureça seu coração. Por isso, quando você vai ouvir a palavra de Deus, seja quem quer que for que esteja aqui falando, abre seu coração, desarme, tira os óculos da crítica. Nós somos muito bons em criticar, nós somos rápidos nisso. E você, se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, a gente olha para as pessoas e critica por conta do nosso olhar. Vocês sabiam que, eu não uso gravata, mas se você tiver com a gravata torta, ninguém presta atenção no que você está falando? O seu olhar vai ali para a gravata. Se tiver alguma coisa errada comigo, uma pena pousar aqui na minha cabeça, todo mundo vai ficar olhando para ela. Qualquer coisa diferente que chamar a atenção. Já viram quando uma criança desce lá, né? Tem crianças pequenas lá, precisa descer, trocar a fralda, né? Normal. Mas quando aponta uma criança lá, todo mundo olha para lá. Qualquer coisa tira o nosso olhar. E se alguma coisa incomoda, seja uma palavra, seja qualquer coisa, você fica fechado para aquilo. Deus tem uma mensagem para você, eu não sei, pode ser que seja uma frase só. Pode ser que não seja todo o tempo que eu estou falando, mas uma frase que seja, pode atingir o seu coração e fazer diferença na sua semana, na sua vida. Então o Espírito Santo diz: quando o Senhor falar, não endureça o seu coração, abre o seu coração. Ele adverte contra a apostasia. A apostasia é o distanciamento de Deus, o enfraquecimento da fé. Estava acontecendo com eles. Ele diz que nós devemos de deixar o costume de alguns de não congregar. Olha, afastam-se da igreja. Ele diz costume de muitos. Tão atual esse ensinamento, né? Tão atual esse ensinamento. Não ir para a casa do Senhor. Ele diz que nós devemos deixar os embaraços e o pecado que tão de perto nos assedia, nos arrodeia, e correr a carreira olhando para Jesus. É isso que ele nos chama a atenção nesse livro de Hebreus. Olhando firmemente para Jesus, o autor da fé. Falamos disso semana passada. Todo o retrocesso, todo o problema, toda a dificuldade que eles estavam enfrentando é porque eles não estavam olhando para Jesus. Eles estavam enfrentando uma frieza espiritual, o desânimo predominava, alguns abandonavam a fé, outros já não iam mais à igreja, já não se reuniam mais com os irmãos, por conta desse desânimo, porque eles não estavam olhando
para Jesus, que é o autor da fé. E esse também é um grande problema dos nossos dias. Nós queremos vencer as nossas lutas, nós queremos ter vitória, nós queremos alcançar as bênçãos, desejamos as bênçãos do Senhor. Quem não quer? Nós precisamos. Nós queremos viver de forma a desfrutar dos projetos de Deus. Mas às vezes nós não olhamos firmemente para Jesus, como diz o texto. Nosso olhar é meio superficial. Às vezes nós olhamos um pouquinho, já tiramos os nossos olhos, olhamos para as circunstâncias, acreditamos na força do nosso braço. Nós por vezes achamos que Jesus não pode resolver o nosso problema. Nós oramos, mas não acreditamos que o Senhor é esse superior a todas as coisas. Nós temos dificuldade. Nós falamos que olhamos para Jesus, mas na verdade muitas vezes nós somos religiosos, frequentamos a igreja e nada mais. Mas Ele nos chama a atenção. Ele nos chama a atenção. E por causa dessa falta de compromisso que nós temos com a missão que Deus nos deu, nós ficamos cansados, entristecidos, enfadados. As lutas da vida nos desanimam. Às vezes acontece um vazio em nosso coração, porque nós não olhamos para Jesus. Às vezes olhamos para as circunstâncias, olhamos para os homens, para as pessoas, para quem vai nos decepcionar, para quem vai não nos agradar, não corresponder à nossa expectativa. Todos nós somos assim. Mas quando nós olhamos para Jesus, tudo fica muito diferente. Então ele começa o versículo 14 dizendo: esforcem-se para viver em paz. Talvez aí na sua versão está assim: segui a paz com todos, não é? E a santificação, sem ela, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz e santificação é o que nos chama a atenção nesse texto. É interessante falar de paz nos dias de hoje, mas os cristãos têm posse de algo que o mundo não tem: a paz de Deus. Porque nós entendemos paz como ausência de problemas, né? Se você chegar no seu trabalho, na sua escola, entre os seus amigos e perguntar, falar para eles: defina paz para mim, o que é paz para você? A maioria deles vão dizer para você: olha, paz é quando está tudo bem, quando não tem problema, quando não tem guerra. Paz é quando nada me incomoda. Paz é quando eu tenho grana, né? Eu posso ir para a praia, eu posso comprar as coisas que eu quero. Paz é quando não tenho nenhum problema físico, emocional, financeiro. Mas não é isso. Não é isso. A paz que nós entendemos que vem de Deus, ela é muito superior a isso. Os judeus chamam essa paz de shalom. E shalom é uma paz que ela vai além disso. Essa paz não é ausência de guerra, mas é uma paz em meio às tribulações, em meio à guerra. Pode alguém ter paz no meio dos problemas? Querido, se você está esperando ter paz quando você não tiver mais nenhum problema, esquece, nesta vida não. Conhece alguém que diz: essa pessoa tem paz porque ela não tem nenhum problema? Você conhece alguém? Todos os dias nós temos lutas. Eu tenho as minhas, você as suas, uma diferente da outra, mas são lutas. Nos incomoda, nos tira o sono, nos traz preocupação, nos causa ansiedade. E Jesus chama a nossa atenção porque Ele é essa paz. Ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele faz questão de dizer: olha, não é qualquer uma, é a minha paz. Que paz você tem? Qual é a sua paz? E Paulo vai dizer que essa paz é uma paz que excede todo o entendimento. Que feliz ele foi ao colocar assim. É uma paz que não se compreende. Desculpa, eu não consigo explicar essa paz. Porque no meio da guerra, no meio da batalha, no meio das doenças, no meio das tribulações, seja no leito de morte, eu posso ter essa paz. E eu já vi muitas pessoas nessas circunstâncias em paz. Porque essa paz não é uma coisa adquirida, não é um sistema. Essa paz é uma pessoa, ela se chama Jesus Cristo. E Ele nos chama a atenção aqui,
Vocês conseguem seguir a paz com as pessoas, vocês podem ter paz com todo mundo, porque vocês têm uma paz diferente. Então o cristão, ele não pode viver sem paz. Primeiro porque viver sem paz é uma das piores coisas que existe. Viver sem paz te deixa doente, triste, depressivo, cheio de angústia, solidão, uma série de coisas. Tem gente que deseja a morte. Falta de paz, falta desta paz. Não é uma paz comprada. Eu estou com um problema, mas assim que eu receber um dinheiro, eu vou comprar e aí eu resolvo, e aí eu vou ficar em paz. Não, isso é só uma força de expressão. Essa paz, nós estamos falando de uma paz que no meio de todos os seus problemas, você canta, louva e adora o Senhor. Você tem essa paz? Eu conheço ela. Se você não tem, você pode adquirir hoje. É muito simples. Segundo lugar, nós temos que ter essa paz porque nós somos embaixadores da paz. O cristão, ele tem a paz, ele recebe a paz, ele deve ver a paz, mas ele é também o embaixador da paz. Onde você chega, você tem paz. E você chega aquela segunda-feira no trabalho, todo mundo reclamando, falando mal do governo, uma série de coisas, porque eles não foram para a igreja, eles ficaram assistindo o Fantástico hoje, né? Então imagina as coisas que eles estão recebendo, imagina. E amanhã cedo, o que eles vão falar? Eles vão falar do Fantástico. Só desgraça, só coisa ruim. A mídia ganha para falar, transmitir más notícias. Tem tantas coisas boas acontecendo, mas eles não falam, eles vão falar de coisas ruins. E amanhã no seu trabalho, você viu lá? Fala, não vi. Você não tem televisão? Não é que eu estava na igreja. Ah, esqueci, né? Ah, mas que coisa, estou preocupado, não sei o que. Falei, eu não estou não, eu estou em paz. Como você pode estar em paz? Você viu quantas pessoas estão desempregadas? Você viu a empresa que está mandando todo mundo embora? Você viu a lei que estão fazendo agora? Você viu isso? Falta de paz. Mas você vai dizer, olha, no meu coração tem uma paz que supera todos esses problemas. No meio de tudo isso eu posso ter paz. Eu posso ter paz. Vão te achar esquisito, tá? Mas nem liga. O texto diz, seguir a paz com todos. E tem muita gente que não consegue ter paz. E quando você vive sobre essas circunstâncias, você não vive essa paz. E tem gente que fica nervoso. E quando você fica nervoso, você começa a defender os seus direitos, defender o seu território, defender-se. E aí você encontra gente nervoso, cristão estressado, cristão bravo, valente, quer resolver tudo. Não, comigo é assim. Não mesmo? E aí, a paz vai embora. Nós precisamos ter paz no trânsito, irmãos. No trabalho, em casa, na igreja, na célula. Nós temos que ter paz. Na sociedade, lá onde você vai. Que coisa, por que a gente não promove a paz? Nós somos os agentes da paz. Nós precisamos seguir essa paz. Nós precisamos ter paz para dormir. Precisamos ter paz para dormir. O salmista diz, em paz me deito e logo pego no sono. Você é assim igual o salmista? Tem uns que são salmistas aqui, né? Eu deito e durmo. Tem uns que dormem e depois deita, né? Mas tem aqueles ansiosos que, olha, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir. E o salmista diz, em paz eu deito e logo eu pego no sono. Como é bom você ter essa paz. E quando você tem a paz com todos. Tem gente que é encrenqueiro, não tem? Não tem gente que reclama de tudo. Vocês conhecem alguém? Não levante a mão. Fica chato, ele pode estar do seu lado. Reclama de tudo e de todos. Toda situação não está boa. Não é mesmo? Em casa, chegou a hora do almoço. O que tem para a gente almoçar hoje? Hoje tem carne cozida. Mas de novo. Hoje é ovo frito. Ovo frito? Não, mas tem batata também. Eu não gosto de batata. Essa pessoa você não agrada, ela reclama de tudo, encrenca com tudo. Não pode pegar nada dela. Não, as coisas dela é especial, não pode tocar. E se quebrar um negócio dele, pode ser simples, pode ser uma coisa sem valor, mas é dela.
E ele arruma, onde passa, arruma encrenca. Já viu aquelas pessoas que as pessoas falam assim, ai, não mexe com ele. Não, não fala. Ó, você já sabe, é o fulano. Tem alguém assim lá no seu trabalho, na sua casa? Ah, esse aí é sempre assim, é sempre ele. Não mexe, que é pior. Gente, o texto nos chama, o escritor fala, segue a paz com todos. Dá para você ter paz? Dá para você ter paz. A maioria dos nossos problemas são arrumados por nós mesmos, nós é que arranjamos. Fazemos questão de bobagens, de coisinhas, caprichos. E a palavra de Deus nos ensina. Quero mostrar para vocês, eu não vou ler agora, mas se você abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26, por ali, depois dos primeiros versículos, você vai encontrar uma história bonita, que Isaac, ele vai cavar uns poços. Vocês sabem que lá a dificuldade era a água, e desde seu pai Abraão, tinha uns poços que havia sido cavado, e esses poços estavam entulhados, enterrados. E Isaac falou, nós precisamos de água, vamos cavar esses poços aqui. E foi lá e limpou um poço daquele, cavou. Mas veio os inimigos dele e tomou aquele poço deles. E disseram para eles, olha, a água é nossa, e nós vamos tomar conta dessa água aqui. Se fosse você no lugar do Isaac, pense comigo que o Isaac não era um cara fraco, ele era rico nessa época, ele tinha posse, era uma pessoa importante. Tinha acesso aos advogados, às autoridades, tinha gente, ele tinha... Mas falaram para ele, esse poço é nosso. Como assim, nossa? Foi meu pai que construiu, que cavou esse poço, eu só limpei aqui e tal. Ele disse, não, a água é nossa aí, nós vamos tomar. O que Isaac fez? O texto diz que Isaac falou, beleza, vamos embora para frente, e andou um pouco mais, falou, gente, vamos cavar outro poço. Cavou outro poço. Esses caras vieram de novo, falaram, esse poço também é nosso. Essa água aqui é nossa, essa aqui nós vamos tomar conta de tudo, vocês não vão pegar água aqui não. Aí se eu sou Isaac, né? Você está pensando aí, não está não? Ah, se é comigo, eu ia mostrar para esses caras como é que se faz. Não é mesmo? Aí é aquela hora que a pessoa fala assim, ah, não, meu sangue subiu. Tem gente que chega e fala, pastor, não dá. Aí não dá para mim. Aí eu esqueço a fé, né? O Isaac, irmãos, ele abandonou aquele poço e foi mais à frente. Ele cavou outro poço. E agora ele ficou com aquele poço. E é interessante que o primeiro poço se chamava Ezeque. Ezeque em hebraico significa luta, opressão, contenda. É claro que não ia dar certo. Olha o nome do poço. É um lugar de contenda, aquele povo queria contender, queria lutar. Isaac falou, não quero. Ele foi e abriu outro poço. O outro poço chamava Sitna, inimizade. Ele abandonou a inimizade também, foi para frente e abriu um outro poço. Qual era o nome desse agora? Reobote. Reobote é uma palavra que significa alargamento, amplitude, prosperidade. Sabe o que aconteceu? Os inimigos disseram, não vamos mais contender com ele, porque Deus está abençoando a vida dele. Abandonaram, deixaram. Isso não é possível. Nós procuramos encrenca, não conseguimos. Ele prospera sempre. Tem um Provérbios 16, 7 diz assim, sendo o teu inimigo, sendo o teu caminho agradável ao Senhor, Ele faz com que o teu inimigo tenha paz contigo. Quando você está caminhando com o Senhor, até o teu inimigo vai ter paz com você. Sabe aquele cara que fala assim, eu tenho uma inveja de você, eu tenho uma raiva de você, eu não gosto de você, mas eu vou ter paz com você. Eu vou fazer negócio bom com você. Eu vou respeitar você. Porque você serve a esse Deus, o Deus da paz. Você é um semeador da paz. Você faz isso na sua casa? Ou você fica disputando aquela queda de braço, ver quem é que manda mais, quem grita mais alto, quem é que domina? Esquece, irmão. Você precisa ter um relacionamento com Deus. É Ele que nos ensina a ter paz. Ninguém que faz guerra consegue paz. Ninguém que cria contenda consegue paz com isso. Mas aquele que semeia a paz, ele colhe a paz. Então o escritor diz, segue a paz. Vocês estão atribulados, estão angustiados, estão tristes, estão sofrendo, vocês estão com medo, vocês não estão prosperando. Segue a paz com todos. Alguma coisa está errada, você está fazendo algo que está voltando para você como mal. Você está semeando o mal.
Segue a paz com todos. Dá para você ser legal com ele aí? Dá para você compreender o seu amigo? Dá para você dizer assim, tudo bem, não é bem do meu jeito, mas vamos lá, vamos junto. Isso aqui seria muito bom para a gente aplicar aos casais dentro de casa, né? Não é verdade? Quantas vezes a discussão é por causa de capricho, não é pelo certo ou errado, ou pelo que é melhor, é por capricho. Se ele falar que gosta do vermelho, eu vou falar que o azul é mais bonito. É só um capricho, vamos ver quem vai vencer. Ninguém vai vencer. Quando a gente estabelece a paz volta para a gente. A orientação do Senhor nesse texto é essa. Não é fácil você estabelecer a paz. Nós temos que procurar, nós temos que seguir, nós temos que trabalhar, tem que haver investimento. Mas Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Lá em Mateus 5, quando ele faz aquele sermão da montanha, ele fala essas palavras. Então, a paz é algo muito importante. Mas não fique esperando ela cair na sua cabeça. Ela não vai acontecer por um acaso. Eu sou uma pessoa tão boa, por que eu não tenho paz? Quem falou para você que você é uma pessoa tão boa? Modesta e humilde também, né? Faltou essa parte. Alguns dizem assim, eu sou tão bom, eu ajudo tantos outros, por que eu não vivo em paz? Você não vive em paz porque você não semeia a paz, você não procura a paz, você não segue a paz. E você quer seguir a paz, você quer descobrir a paz, segue a Jesus. O texto diz um pouquinho antes, olhando firmemente para Jesus, o autor da fé. Está ruim a situação, fizeram mal para mim, continue olhando para Jesus. O momento é ruim, continue olhando para Jesus. Segue a paz, dissemina a paz, propaga a paz. E você vai começar a viver em paz. Sabe aqueles que têm aquela mania de perseguição, todo mundo está contra ele. Todo mundo está perseguindo ele. Não, comigo é sempre assim. É sempre comigo, já ouviu essa frase? É sempre comigo, tudo acontece comigo. Vítima do mundo, né? Olhe para Jesus. Ele é o autor da paz. Olhe para Jesus, Ele é o autor da fé. Segue a Jesus, Ele é a paz. Senhor, o Salmo 23, ele diz, Senhor, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque o Senhor está comigo. Se o Senhor da paz estiver com você, você vai ter paz. E se você tiver paz, você vai levar a paz, você vai propagar a paz, você vai ser o embaixador da paz. Meus queridos irmãos, o mundo está em guerra por conta de nós é que não estamos semeando a paz. Nós temos a paz, mas não falamos para ninguém, nós queremos ela para nós, porque entendemos que paz é o meu bem-estar, não é, paz é o bem-estar de todos. Paz é quando Jesus está no coração de todo mundo, quando nós largamos as armas, quando nós amamos de verdade. Paz é quando nós nos importamos com o outro. O egoísmo vem me dizer, paz é quando eu estou bem, não importa os outros, problema deles. Não é assim que está na cabeça da maioria das pessoas. E a nossa sociedade está sofrendo, o mundo está sofrendo. Então esse autor está dizendo assim, abre os olhos, olhe para Jesus, segue a paz com todos. Segue a paz com todos. Vai exigir um sacrifício aí. Seguir a paz com todos vai exigir um sacrifício, um investimento. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que se doar. Você vai ter que compreender, perdoar, caminhar junto. Vai. Não é assim, com o seu egoísmo. Eu quero paz, então produzam paz aí para mim. Não. Você é o agente da paz de Deus. Amém, queridos? Amém. Segundo ponto. Segundo princípio que nós precisamos observar para a gente ter uma vida abençoada, bem-sucedida. Qual é? Seguir a santificação. Repete comigo, santificação. Santificação. O que é santificação? É o ato de ser santo. Santidade é um estado, santificação é um processo. Nós estamos caminhando. Santificação, você está no processo de ser santificado. Olha, eu ainda não sou santo, né? As pessoas costumam dizer isso, mas quem é santo? Na verdade, ninguém é santo. Primeiro porque nós entendemos errado o conceito de santo. Santo aqui é aquela palavra kadosh. Conhece kadosh, né? Por causa daquela banda famosa. Kadosh é uma pedra cortada e separada para uma finalidade específica. Kadosh, uma pedra cortada, corta e separa
para lapidar, para fazer algo. Isso é ser santo. Você é uma pedra cortada e separada. Então você é santo. Agora, essa pedra precisa continuar sendo lapidada. Não é o fato de você cortar aquela pedra da rocha, que você já tem aqui uma obra de arte. Não é? Essa pedra vai ser trabalhada. Então esse é o processo da santificação. O Senhor trabalhando na sua vida. Seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O nosso Senhor é santo. Qual foi a última música que nós cantamos aqui? Falando de santo, da santidade dele, reconhecendo como ele é santo. Ele é totalmente santo. Nós jamais poderíamos chegar à presença dele, mas por Jesus Cristo, ele nos abriu o caminho, nós podemos chegar. Através de Cristo, através da cruz de Cristo, nós podemos chegar ao Senhor. Antes não poderíamos. Então, para nós, o ato da santificação é quando nós nos aproximamos do Senhor. E aí é um processo também muito interessante. Quando Jesus olha para você, ele não vê você perfeito, pronto, são. Ele não vê você santo, puramente santo. Ele sabe quem você é. Mas ele acredita em você. Em João capítulo 1, versículo 40 e 42, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, serás chamado Pedro. O que significa isso? Eu vou te dizer. Tu és Simão. Jesus quando levam Pedro para Jesus, ele olha para ele e diz: você é Simão, mas você vai ser Pedro. Simão, instável. Você é um Simão, um instável, mas você vai ser Pedro. Pedro é uma pedra. A pedra não é instável. Jesus estava falando: Pedro, sua vida vai ser trabalhada, você vai sair de um extremo de instabilidade, de falta de firmeza, de caráter, mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em você, você vai ser meu discípulo, você vai caminhar comigo, eu vou lapidar essa pedra e você vai ser uma pedra para a glória de Deus. Lembra de Pedro? Era instável ou não? Totalmente instável. Antes, depois não, depois você tem um Pedro totalmente diferente. A gente vê a diferença quando João Batista, falaram para João Batista: olha João, você sabia, os discípulos de Jesus estão batizando mais do que você e tal. E João falou assim: eu quero que ele cresça e eu diminua. João exalta Jesus. Olha a atitude de João Batista. Mas olha Pedro, quando Jesus vai falar para eles que eles estão indo para Jerusalém, e Jesus diz: eu vou morrer, eu vou para a cruz. E Pedro diz o quê? Senhor, eu sou o cara, eu vou morrer junto com o Senhor. Se o Senhor vai morrer, nós também vamos morrer junto. Que legal para um líder ouvir isso. Mas era a instabilidade de Pedro ali. Jesus falou: Pedro, você não vai fazer nada disso. Você vai me negar, Pedro. Eu? Imagina. Estou junto, nós estamos juntos, né? Eu te amo. Jesus, não. Se você for morrer, eu vou morrer junto. Sou homem, sou macho, tenho aqui minha palavra. Você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes, Pedro. Pedro era instável, era o Simão. Mas Jesus falou: você vai deixar de ser Simão e você vai ser Pedro. Processo de santificação. Se você é um Simão instável, você precisa ser um Pedro. E Jesus quer fazer isso na sua vida. Ele sabe que você vai negá-lo, ele sabe que você vai errar, você já pecou e vai pecar de novo, mas ele está trabalhando na sua vida. Ele está dizendo: você vai mudar, você vai ser diferente. Eu vou ter alegria de olhar para você. Não foi o que ele fez com o Pedro. O Pedro falava muito. Pedro falou demais, negou Jesus 3 vezes, chamou ele de anátema. Sabe o que significa isso? Maldito. Você conhece ele, eu não conheço esse anátema. Você está louco. Chamou o seu mestre de maldito. Era uma palavra fortíssima. Negou Jesus, falou demais, mas Pedro vai se calar.
naquele dia que Jesus chega na beira do mar da Galileia, depois da ressurreição, eles voltaram a pescar, achando que Jesus não havia ressuscitado. Claro que ele foi pescar. Ele negou Jesus, ele não acreditou, ele não tinha esperança, ele estava desanimado, estava fragilizado, acabou tudo, passou. E ele volta a pescar, volta para a sua profissão. Mas aí ele vai perceber que sem Jesus ele é um fracassado. Ele continua sendo um Simão, não pega nada. E Jesus aparece na beira do lago e diz: joga a rede, e eles pegam. Naquela noite, naquela manhã, melhor, ele se cala na beira daquela fogueira. Por quê? Porque Jesus vai perguntar 3 vezes. Pedro nega Jesus 3 vezes, na beira de uma fogueira, lá no julgamento. Então 3 vezes Jesus vai perguntar para Pedro: você me ama? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. 3 vezes. Pedro naquele momento foi reduzido. A santificação, irmão, ela te reduz. Nós queremos ser exaltados, mas a santificação nos reduz. Jesus reduziu a Pedro. Você me ama, Pedro? Você me ama mais do que estes? Você tem coragem de falar que me ama mais do que esses? O orgulho, o ego, a vergonha na vida de Pedro reduz ele, reduz. Ele é esmagado, seu ego ali. A santificação faz isso comigo e com você. Não existe nenhum orgulhoso que é santo, não existe nenhum santo que é orgulhoso. Não dá certo, não combina. Ó, irmãos, queria falar não, mas eu sou mais santo que vocês. Não, isso não é verdade. Quem está nesse estado não tem essa consciência. Pelo contrário, ele tem a consciência da maior dependência de Deus ainda. E naquele dia Pedro sentiu isso. Foi esmagado. E Jesus disse: Pedro, antes você ia para onde você queria, agora vão te levar. Porque ele se entrega ao Senhor, ao reino. Porque ele se abre, ele se joga, ele se santifica, ele se permite ser reduzido. E ele fala: Senhor, me conduz para onde o Senhor quiser. A partir dali você tem outro Pedro, totalmente diferente. Não saca mais a espada, não faz promessas vazias, não é afoito, não é aqueles conselhos absurdos que ele queria dar para o próprio Jesus. É outro Pedro, porque é um Pedro reduzido. Entrou no processo de santificação, entrou no processo de ser uma pedra preciosa para o Senhor. Você tem coragem de ser reduzido ou você quer ser exaltado? Carta de Tiago, ele fala isso, né? Quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta, mas quando nós nos exaltamos, nós somos humilhados. Então reduz a sua vida, entra no processo de santidade e Deus vai te exaltar. Vejo a alegria de Jesus olhando para um Pedro que eu havia negado, feliz com ele. Pedro, você me ama? Você teria coragem de estar conversando com um cara desse? A negação dele foi cruel. Sabe quando a pessoa fala: foi demais, não dá, não dá para mim, eu preciso de um tempo. 3 dias depois, Jesus está lá: Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro com uma vergonha tremenda: como eu vou falar que eu amo ele? Eu neguei ele na sexta-feira, na noite, na madrugada, eu neguei. Agora ele está perguntando se eu amo. Pedro tinha que reduzir o seu ego, Pedro tinha que ser esmagado, ele tinha que ser sincero, honesto. Às vezes a nossa santificação não é muito real. Nós gostamos de ser santo na igreja, gostamos de ser santo onde aparecemos, mas o Senhor quer que nós sejamos santos em todos os lugares. Você consegue ser santo no seu Facebook? Consegue ser santo quando você está na frente do seu computador sozinho? Seu processo de santidade ainda continua quando você está na rua, no seu trabalho, quando aparece para você propostas indecentes, quando seus olhos dirigem para onde não deveria. O processo de santidade ainda está ali. Você consegue sentir isso? Você consegue sentir vergonha de você mesmo? Você consegue? Isso é processo de santificação. Ninguém está falando que você está pronto. Não, eu sou santo, não faço essas coisas. Isso é hipocrisia. Nós somos humanos, nós estamos no processo.
de Simão para Pedro. Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa, quando acontecer essas coisas, dizer: misericórdia, Senhor, me ajuda. Ó Senhor, cura os meus olhos, trata meu coração. Ó Senhor, leva os meus pensamentos cativos sob o teu querer. Você faz isso, você ora assim. Você ora como aqueles fariseus que diziam: ah Senhor, não sou como este que é um pecador. Nunca seremos santificados dessa forma. O Senhor nos chama para a santificação. Ele diz que sem a santificação a gente não vai ver o Senhor. A santificação, ela nos reduz para que Cristo apareça em nós. Quando você é reduzido, Cristo começa a aparecer na sua vida. Ele começa a ser visto em você. As pessoas começam a dizer para você: você é diferente. Eu preciso ouvir o seu conselho. Eu preciso da sua ajuda, não da dele. Eu quero estar com você. Mas por quê? O que eu tenho de especial? Não sei, mas tem. Cristo começa a aparecer na sua vida, porque você está num processo de santificação, cada dia, cada dia, cada dia. É tão interessante isso, que isso mostra como Jesus olha para nós, para os homens. Ele não vê você como você é, ele vê você como você pode ser. Senão ele não teria me chamado, não teria chamado Pedro. Ô Pedro, eu vou te chamar para o meu trabalho aqui. Eu sei que você vai me negar, vai fazer um monte de besteira. Eu sei que você é afoito, né? Ansioso. Olha o Pedro ansioso. Você já leu o que ele escreveu na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 7? Eu vou fazer vocês decorar isso, não tem jeito, né? Eu falo que nem remédio, 3 vezes ao dia. 1 de Pedro 5, 7, ele fala: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tinha experiência com isso, ele era ansioso. Quando alguém fazia uma pergunta, ele pulava na frente e respondia. Podia ser qualquer besteira, mas ele fazia. Quando Jesus vem aparecendo andando sobre as águas: eu posso ir, Senhor. Jesus demora mais 1 segundo para responder, ele afundava logo, porque ele já foi logo. Jesus já respondia logo. Quando estava nos 12, Jesus falava uma coisa já olhando para o Pedro. Pedro vai apresentar alguma coisa. Quando Jesus pergunta: quem diz os homens que eu sou? Quem respondeu? Pedro. Quando no jardim que foram prender Jesus, quem foi que sacou uma espada e queria defender Jesus sozinho diante de todos aqueles soldados romanos? Pedro. Ansioso, afoito, precipitado, vulnerável, oscilante. Mas agora ele vai sendo transformado numa pedra, numa rocha. E Jesus está vendo isso em Pedro. Ó Pedro, eu estou te chamando não é pelo que você é pelo que você vai ser. E Jesus está chamando você não pelo que você é hoje, mas pelo que você vai ser. E você está passando por um processo de santificação. Talvez está até hoje com um certo desânimo na sua vida. Então essa advertência é para você. Sai desse desânimo. Jesus está trabalhando na sua vida, está lapidando essa pedra. Você vai ser uma rocha, uma pedra preciosa na mão de Deus. Sai desse estado de Simão. Deixa ele trabalhar em você, você vai ser um Pedro. Amém, irmão? Vocês estão entendendo isso? É interessante que ele transforma uma pedra bruta em uma obra de arte. Michelangelo uma vez estava esculpindo uma pedra bruta. E alguém chegou perto, um curioso, né? Disse: Michelangelo, o que é que você está fazendo? Imagina, um formãozinho, né? Aquele martelinho, demora dias, meses, para surgir alguma coisa. E os ansiosos não têm paciência desse negócio. Quanto tempo você esperaria para ver o que é que ia sair daquela pedra? Imagina que ele passou lá umas 200 vezes, todo dia olhava e falava assim: mas esse homem está todo dia batendo nessa pedra, não vejo nada mudar. Como tem gente ansiosa. E ele pergunta para o Michelangelo: o que você está fazendo? Ele falou: estou livrando, estou tirando um anjo que está aprisionado dentro dessa pedra. A resposta dele: ia surgir dali uma figura, ia surgir dali uma pessoa, uma escultura. Mas ele não via, ele só via uma pedra. Michelangelo já via aquela escultura lá dentro. O artista é assim. Quando Jesus olhou para você, era uma pedra bruta.
Mas ele pegou essa pedra, lembra o que é kadosh? Pedra cortada e separada. Ele pegou essa pedra e separou. E ele falou: essa pedra vai ser muito especial. E alguém que estivesse do lado olhando, falando: não estou vendo nada, estou vendo um pedaço de pedra. Ainda, mas vai ser uma obra de arte. Foi isso que Jesus fez com você. É isso que Ele está fazendo com você. Talvez você olhe no espelho e veja uma pedra bruta, esquisita, estranha, sem sentido, sem valor. Mas o Senhor está lapidando todo dia com seu formãozinho, com seu cinzelzinho trabalhando. Dia após dia você está melhorando. Processo de santificação é o processo de ser trabalhado pelo Senhor. Às vezes dói, às vezes é ruim, desagradável. Senhor, cansei, esse negócio é chato, incomoda. Exortação, carta de Hebreus é exortação. Mas coitadinho deles, estavam sofrendo perseguição, vai tomar uma bronca ainda. Irmãos, Deus, Ele anima os seus filhos dando bronca, tá? Senhor, levanta daí, para com esse negócio de depressão. Você sabe como que cura a depressão, né? Você vai curar a depressão de alguém dizendo: ô, tadinho, vem cá, chora aqui. Não, chora bastante, é bom chorar. É claro que é bom chorar. Mas vai chegar uma hora que você vai falar: agora chega, levanta a sua cabeça, você é importante, você não é esse lixo que você está achando. Você não faz isso? E Deus está fazendo a mesma coisa com o povo de Hebreus. Gente, primeiro que vocês estão assim porque vocês fizeram besteira. O povo de Jerusalém, todo cheio de orgulho, não ouviram o Senhor, insultaram os romanos, se rebelaram contra os romanos que estavam no poder. E aí vem a perseguição. Mas Jesus, e eles acreditavam, os falsos profetas dizendo: Deus vai livrar vocês das mãos dos romanos, vamos vencer os romanos. Mas Deus não tinha falado nada disso para eles. Aliás, Jesus havia profetizado que aquele templo seria derrubado e que eles não teriam vitória. Eles não estavam ouvindo. Então, os irmãos que sabiam disso, que estavam ligados no Senhor, eles saíram de Jerusalém, atravessam o Jordão, porque eles sabiam que aquele templo viria abaixo. No ano 70 depois de Cristo, aquele templo foi destruído. Hebreus não fala disso. Provavelmente ele foi escrito antes desse fato. Senão ele teria mencionado a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Mas esses irmãos passaram por esse processo, então eles cavaram isso. Agora Deus ia ficar: tadinho de vocês quiseram rebelar contra os romanos, né? Eu lembro. Vocês acharam que vocês iam vencer. Vocês não perguntaram para mim a minha opinião, mas vocês quiseram. Às vezes nós fazemos isso. Estou desanimado. Por quê? Fez besteira. Não ouviu o Senhor. Não ouviu o conselho. Não foi para a palavra de Deus. Não foi para a oração. Segue o curso da sua vida. Não é verdade? Para onde aponta, vai. E depois culpa a Deus. Normalmente, os nossos problemas é culpa de Deus. Não é verdade? A gente tenta culpar um ou outro que está perto. Quando não dá certo, a gente fala: foi Deus. Deus não cuidou, não protegeu, não abençoou. Somos assim, desde sempre. Então Deus está falando para eles agora: levanta daí desse chão. Vocês são pessoas especiais. Ele não chama a gente derrotada. Se você caminhar com Ele, você vai ser sempre especial, protegido, abençoado. Mas se você estiver olhando para Jesus, se olhar para os seus recursos, para a sua condição, para as suas estratégias, aí pode dar tudo errado. Mas quando você olha para Jesus, não importa as circunstâncias. Se você seguir a paz com todos, santificar a sua vida, porque santificar é isso, é caminhar em direção ao Senhor. A santificação, ela acontece à medida que você vai se aproximando de Cristo. Por isso que ele fala olhando para Jesus firmemente. Pela ação da palavra nós somos santificados. Como eu faço? Quando Jesus faz aquela oração em João 17, ele fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você não tem acesso à palavra de Deus, não tem santificação na sua vida. Você nunca lê a Bíblia, nunca, nem um pouquinho, não tem aquele hábito de fazer aquela leitura diária, não tem aquela busca pela palavra, santificação fica difícil assim.
Jesus pediu para que o Pai santificasse, porque a palavra dele santificava. O Salmo 139, o salmista diz: sonda-me, ó Deus. Ele entra num tratamento com Deus. Deus, eu sou uma pedra bruta, vê aí o que dá para fazer, vê o que está errado, vê o que está feio. Deus, aquilo que precisa ser cortado, lapidado, arranjado, lixado. Você olha para uma obra de arte hoje e fala: que coisa linda, aquilo um dia foi uma pedra feia, mas alguém trabalhou, um artista especializado, com uma ferramenta afiada, e por final ele lixou aquilo. Às vezes Deus nos lixa, né? Dá aquela lixada assim, e a gente chora. Ele está lapidando você, para você ser uma obra de arte nas mãos dele. O salmista falou: sonda meu coração, vê se tem algum caminho mau, coisa errada, coisa feia, sentimento ruim, vê se eu estou parecido com os maus, vê o que precisa mudar. Senhor, sonda, tira, limpa. Eu dou liberdade para o Senhor fazer isso. Você faz isso com Deus? Você tem coragem? A verdade é que Deus sempre buscou um povo santo. Ele trabalhou sempre para que o povo dele fosse santo. E um povo santo aponta para um Deus santo. Uma igreja santa aponta para um Deus santo. Uma pessoa santa caminha com um Deus santo. Santidade. Santidade é isso, não é um negócio difícil de entender, é difícil de praticar. Como pode, como nós podemos ser santos se nós não parecermos com Deus? E Deus, a grande característica de Deus é a distinção. Deus é distinto, separado, diferente de tudo. E Ele quer que nós nos pareçamos com Ele. Quando Ele te fez, Ele fez a imagem e a semelhança dEle. Colocou em você esses atributos especiais dEle. Se você ler o Salmo 139, você vai ver ali os atributos de Deus. Esses atributos estão em você, porque Ele colocou em você. E Ele quer que você se pareça com Ele. E o maligno quer que não. Então, Deus coloca amor no seu coração, Ele semeia ódio no seu coração. Deus coloca paciência, calma, esperança, confiança, e Ele traz precipitação, loucura, desespero, guerras, contendas, tudo que é contrário. Por isso que a santificação é uma necessidade na minha vida e na sua vida. Como que alguém pode ser nascido de novo, santificado e viver uma vida velha? Ter uma mente velha, ter uma vontade velha, ter aquela limitação que te distancia de Deus, e que não faz diferença vir à igreja ou não, estar no culto ou não, estar na oração ou não, que não faz diferença estar inserido no contexto, viver na caminhada. Como pode? Como eu vou me aproximar de Deus se eu sou um frequentador de igreja distante? Há muitas pessoas que migram de uma igreja para outra. Eu não tenho nada contra você se identificar com uma outra igreja. Muitas pessoas fazem isso, é natural. Mas tem gente que não há igreja boa para ele. Porque quando ele chega lá, o Senhor fala com ele: você precisa passar por um processo de mudança, de santificação. Você precisa ser reduzido, você precisa se humilhar para Deus te exaltar. Eu não gosto dessa igreja. Eu não vou ficar aqui não. Não fui com a cara desse negócio. Aí ele muda. Chega na outra e fala: que maravilha, aqui é legal, aqui eu gostei. Mas daí uns dias Deus trabalha através de alguém e vai apontar para ele e dizer: mude sua vida. Você não gosta dessa igreja. E ele arruma um defeito e vai embora. Vocês podem estar pensando que eu estou exagerando, mas tem uma multidão de gente que não tem igreja. Os sem igrejas, não é? Tem, em todas as igrejas tem. A gente conhece bem aqueles que falam: sou católico, mas não sou praticante. Mas hoje, além desses, ainda tem aqueles que são evangélicos e não são praticantes. E tem uma multidão enorme. Estima-se que a mesma quantidade que se tem na igreja, tem fora. Essa gente não quer passar pelo processo de santificação. Não tem igreja boa para quem não quer se santificar. Não tem lugar bom para quem não quer se santificar. Amém, irmão? Fala um amém aí para me ajudar assim, porque glória a Deus também. Né? Você está me entendendo? Como é possível alguém se santificar? Pela graça de Deus, nós podemos. Não é uma pretensão. Nós podemos nos santificar.
Nós temos um texto em Filipenses que Paulo diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui preso por Jesus Cristo. Não que julgo já alcançado, mas uma coisa faço: eu me esqueço das coisas que ficam para trás e vou para aquelas que estão na frente, prossigo para o alvo. Paulo está dizendo, é na caminhada. Eu posso porque eu estou caminhando, não porque eu já esteja bom, não porque eu já seja essa obra de arte do Senhor. Eu estou no processo de Simão para Pedro. Não estou pronto, mas estou me santificando. Já caminhei bastante. Você pode dizer isso: eu já caminhei, eu já não sou mais aquele Simão, eu já fui pior. É uma avaliação boa você olhar para trás e dizer: eu já andei um pouco, preciso continuar submetendo a minha vida a Cristo. Então, para você se santificar, esse texto vai nos mostrar que você não pode se considerar mais santo que os outros, superior a ninguém. Você tem que esquecer das coisas que ficam para trás. Você tem que prosseguir para o alvo, que é Jesus. Você tem que pedir discernimento a Deus, Ele vai te dar. E você tem que andar cada dia de acordo com o que já alcançou, grato a Deus. O cristão que deseja se santificar, ele prossegue para frente, olhando para Jesus. Em Efésios capítulo 5, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nenhum impuro, ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Paulo levava a sério isso. Às vezes nós não levamos tão a sério. E Paulo vai dizer assim: nem mencione essas coisas entre vocês. E nós vamos tolerando, porque a cultura diz, porque é os tempos modernos. É assim mesmo, é normal, né? E ele diz assim: nem mencione entre vocês palavras imorais, obscenas. As professoras aqui sabem disso. Elas criaram um dispositivo na audição, e quando elas entram na escola, elas viram uma chavinha e elas não escutam palavrão. Sabia disso? As que são cristãs, as outras não, elas falam também, né? Não raramente elas falam bem alto. Mas um cristão, está escrito aqui que não deve nem mencionar esse tipo de coisa. E a imoralidade é uma coisa que está natural entre nós, a sensualidade. As roupas de mulheres e de homens, elas são projetadas para serem sensuais. A mídia faz tudo para que a sensualidade esteja em alta. Vão vender um pneu de caminhão, tem uma mulher nua na foto. Sensualidade está em alta, vende muito. E nós que estamos no processo de santidade, não, é normal, é os tempos modernos. As crianças falam, fazer o quê? Crianças pequenas cobiçando outros, né, do sexo oposto, assim, na boa, na frente de todo mundo, e damos risada. Olha, já desse tamanho, olha, que safadinho. Vocês nunca viram isso? Não é? É engraçado, pode rir, é engraçado. Mas é imoralidade crescendo, ficando normal. Você imagina quando essas crianças crescerem? Como é que vai ser? Isso impede a santidade, irmãos. O diabo não está fazendo isso por brincadeira, não. Não está fazendo isso por brincadeira. Ele está fazendo isso porque ele sabe que isso funciona. Os olhares de homem para mulher, de mulher para homem, é imoralidade. Leva a pensamentos leva ao coração, e leva ao pecado. E Paulo diz: não deve haver isso entre vocês. Não pode haver nem menção, nem falar, não pode.
E às vezes a gente vai com aquela tolerância, o jovem de hoje é assim mesmo. Quem nunca foi jovem? Você nunca foi? Que atire a primeira pedra. Nós vamos justificando um erro com o outro. Mas quando nós tratamos de santificação, ele fala aqui que os santos não podem fazer isso. Se alguém está fazendo, ok, mas os santos não. Os santificados não. Aqueles que estão buscando santificação, não. Eu tenho que vigiar os meus pensamentos, os meus olhos, o meu coração. Eu tenho que dizer, Deus, me ajude nesse processo. É um processo, mas eu preciso da graça de Deus. Eu preciso do favor de Deus. Eu preciso fazer morrer a minha carne, senão eu não me aproximo de Deus. Se você não se aproximar de Deus, não tem bênçãos. Essas promessas de bênçãos que tem por aí são falsas. Só é abençoado quem caminha com o Senhor, quem olha para Ele. Criar uma forma de distribuir bênção a granel. Então não precisa mais disso. Eu não preciso ir à igreja, não preciso orar, não preciso ler a palavra, não preciso me santificar. Que bobagem, isso aí dá muito trabalho, isso é antiquado, é um texto difícil de entender. Eu vou ali na esquina e tem um negócio ali que joga a bênção assim, vem de longe. Né? Não é fácil? Não, isso é falso. Todos os homens da Bíblia eram homens que se santificaram com custo alto, choraram, entregaram suas vidas, oravam, o próprio Jesus orava dia e noite, jejuava, buscava a Deus, e onde ele passava coisas aconteciam. Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus também experimentaram isso. Mas não é porque eles propagavam que, agora comigo aqui está o poder, aqui é melhor do que ali. Não, é porque eles santificavam a vida deles. E onde eles chegavam, eles colocavam as mãos. Havia curas, libertações, transformações, conversões. Por que não acontece na minha vida e na sua? Falta santificação. Falta santificação. E sabe o que eu acho? Não vale a pena continuar assim. Não vale a pena. Eu estou bem chateado com essa condição. Desde uns dias atrás eu venho conversando com o Senhor. Eu disse, Senhor, não está bom assim. Mas a culpa é minha, não é sua. Já deixei claro para ele. A culpa é minha. Então eu estou submetendo a minha vida a essa santificação. A custo alto. Eu sou exatamente como você, não sou melhor que você. Propenso ao erro, ao pecado. O pecado me assedia, como diz o texto que nós lemos no começo dele. Mas eu estou buscando ao Senhor para dizer, não, pecado, não. Você faz isso, irmão? Você está fazendo isso? A pornografia está se alastrando. Antigamente era um negócio de jovens. Você não tem ideia quantas pessoas maduras, quantas pessoas de idade, você vai rir ou se escandalizar se você souber as estatísticas. Homens sérios, mulheres sérias e adolescentes mergulhados na pornografia. E a pornografia é uma escravidão, é um vício como uma droga, como uma cocaína. Conheço pessoas que já esteve mergulhado nisso e disse, é um vício como cocaína, tão difícil de vencer como uma droga. Mas nós não levamos a sério, porque nós estamos muito ocupados com outras coisas. Nossos filhos têm um celular na mão. Uma criança de 10 anos dá um tablet desse tamanho para ele e fala, filhinho, se distrai aí, porque enquanto eu cuido das coisas. Adivinha para onde ele vai? Adivinha o que o amiguinho dele, o site que o amiguinho dele vai recomendar? Adivinha o caminho que ele vai encontrar? O que vai pular na tela dele? O diabo não brinca com o seu trabalho. Então a advertência de Deus é séria e severa para nós. Se nós não andarmos no amor de Deus, na pureza, na luz, na vigilância, nós não vamos ver o Senhor. Seguir a santidade sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Você vai perder o seu tempo em ficar sentado aqui. Tanto tempo. Fingindo que é um cristão. Eu estou daquela igreja, dessa, da outra. Estou lá todo dia. Vou lá para receber bênção. Você vem aqui para ser uma bênção. Se você santificar a sua vida,
todo dia você vai ser uma bênção, todo dia você vai ser abençoado. Amém, irmãos? Vamos buscar a santificação. Quem gostaria de buscar a santificação? Levante sua mão, levante sua mão. Senhor, eu preciso disso, eu preciso da minha vida mudada. Eu preciso de uma transformação, de uma metamorfose. Eu preciso ser sacudido, acordado. É sério. Isso te leva para o inferno, porque te distancia de Deus. Tudo que distancia você de Deus te leva para o inferno. Tem uma frase que diz que mais limpo não é quem nunca se suja, mas é quem sempre se lava. Mais santo não é quem nunca peca, mas é quem sempre se conserta, quem sempre pede perdão, quem sempre busca o Senhor. Então hoje é dia de você tomar essa atitude e dizer: Deus, eu quero mudar a minha vida. Não tem um de nós aqui que não tenha necessidade de fazer isso. Eu não vou nem pedir para você vir aqui à frente, senão eu teria que pedir para todo mundo vir aqui à frente. Mas eu quero pedir que você fique em pé. E nós vamos orar.